O plenário da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. CPI da pandemia houve depoimento do presidente de uma ONG apontado como intermediário entre a Davat e o Ministério da Saúde. O FRJ envia à Anvisa o pedido para iniciar testes de uma nova vacina contra a Covid-19. 25 cidades de Mato Grosso do Sul já vacinaram 100% do público adulto. Com doença de Parkinson, José Serra se afasta do Senado por 4 meses. Governador de Nova York renuncia por causa de denúncias de assédio sexual. Por causa dos incêndios, o céu da Grécia fica vermelho. E Lionel Messi é confirmado no PSG. O craque argentino já está em Paris. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados acabou de rejeitar a PEC do voto impresso. O placar foi apertado. Foram 229 votos a favor da mudança pelo voto auditável e 218 votos contrários, além de uma abstenção. Mas eram necessários 308 votos para aprovação. O dia começou em Brasília com um desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios. A Marinha do Brasil apresentou ao presidente Jair Bolsonaro os blindados que farão parte da Operação Formosa no interior de Goiás. Os veículos saíram do Rio de Janeiro e, para chegar ao destino final, passaram obrigatoriamente por Brasília. A diferença é que dessa vez o presidente recebeu o convite da Marinha para conhecer a operação. Após o desfile, os blindados ficaram estacionados na esplanada dos ministérios. Muita gente foi até o local tirar foto, mas o evento provocou reação política. É que foi marcada para esta terça-feira a votação do voto impresso na Câmara e, para a oposição, o desfile soou como pressão e demonstração de poderio militar. Um pedido foi feito ao Supremo para impedir o desfile, mas a solicitação foi negada. Acontece que o desfile de tanques da Operação Formosa foi marcado antes da sessão da Câmara. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, avaliou que o desfile de blindados no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso foi uma trágica coincidência, mas disse nesta terça-feira que não cogitou mudar a data da votação. Lira afirmou que não tem motivos para desconfiar da urna eletrônica, mas sugeriu que a Justiça Eleitoral dê mais transparência ao processo. Todos os deputados que estão aqui foram eleitos pelo sistema de urna eletrônica. Eu venho dizendo que eu já participei de 8 eleições, 6 delas no sistema eletrônico. Eu não posso, nem devo, nem tenho prova de dizer que o sistema não é correto. Lira disse que recebeu de Bolsonaro a garantia de que a decisão do plenário será respeitada. Há um compromisso do presidente da República, isso ficou claro, de que cumprirá e aceitará o resultado do plenário da Câmara dos Deputados, é isso que eu espero. A PEC do voto impresso é de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê a impressão de cédulas físicas que possam ser conferidas pelo eleitor em votações, referendos e plebiscitos. O relatório do deputado Felipe Barros, que sugeria a contagem pública e manual dos votos a partir de cédulas impressas no momento da votação, foi rejeitado na comissão especial por 22 votos a 11. No dia seguinte, a comissão aprovou um novo relatório que recomendou a rejeição da proposta original. No entanto, os pareceres das comissões especiais não são terminativos. Por isso, a discussão foi levada ao plenário pelo presidente da Câmara. O tema divide opiniões. O voto impresso será um verdadeiro fortalecimento da nossa democracia. O que nós estamos defendendo não é a volta do voto em cédula, mas sim do voto eletrônico auditável. Assim como existe conferência em diversas operações de transações eletrônicas que se fazem principalmente no mercado financeiro. Outros itens estavam na pauta do plenário desta terça-feira. Entre eles, a medida provisória 1045, que prorroga o programa de manutenção de emprego e renda. Como a votação encerrada agora há pouco rejeitou o projeto, a proposta do voto impresso foi arquivada e as eleições seguem com o formato atual, com a urna eletrônica sem impressão de comprovante. Já a prorrogação do programa de manutenção de emprego foi aprovada. Mais cedo,
o Senado aprovou um projeto que substitui a Lei de Segurança Nacional. O novo texto sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito já foi aprovado na Câmara e agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Seguimos com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com quase 7 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 10 de agosto, o Brasil aplicou 154.948.489 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, 46.420.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. Até o próximo domingo, o Ministério da Saúde vai receber mais 5.300.000 doses da vacina da Pfizer-BioNTech, produzidas nos Estados Unidos e na Bélgica. Hoje, o Brasil recebe um lote de 1 milhão de doses pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 480 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. Os números da China e da Índia não foram atualizados e permanecem com 1 bilhão e 780 milhões de doses e 508 milhões, respectivamente. Os Estados Unidos, na terceira posição, registram quase 352 milhões de doses aplicadas. Na sequência, em quarto lugar, está o Brasil, que alcança hoje quase 155 milhões. E fechando o ranking dos 5+, está o Japão, que ultrapassou a marca de 100 milhões de vacinas aplicadas até agora. Do Ministério da Saúde, que lançou hoje uma estratégia nacional para combater a obesidade infantil. A iniciativa pretende promover a alimentação saudável de crianças e adolescentes. O programa, chamado de Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, disponibilizará recursos a municípios para o desenvolvimento de ações de combate ao problema e promoção de hábitos saudáveis. Na primeira etapa, poderão aderir até 1.000 prefeituras. A participação do programa implicará o compromisso de implantar uma série de iniciativas, como a vigilância alimentar e nutricional, com mapeamento da situação das crianças e adolescentes na cidade e campanhas de comunicação para discutir com a sociedade a importância de hábitos mais saudáveis. O ministro da pasta, Marcelo Queiroga, disse que o governo federal, desde o início, optou pela atenção primária como uma ferramenta no enfrentamento das complicações que afetam a vida dos brasileiros e reiterou os problemas crescentes acerca da obesidade. Hoje nós temos outro problema, que é a obesidade infantil, que deve ser combatida e combatido do ponto de vista técnico, né? Através do estímulo à alimentação saudável, mas não se cinge apenas à alimentação saudável. Nós temos que cuidar também dos aspectos ambientais, nós temos que fomentar a prática de atividade física, nós temos que educar essas crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente 6.400.000 crianças de até 10 anos estão com excesso de peso e 3.006.000 crianças nessa faixa etária com obesidade. Até 5 anos de idade, o índice é de 15,9%, enquanto de 5 a 9 anos é de 31,8%. Entre os adolescentes, 11 milhões de indivíduos estão com excesso de peso e 4.100.000 com obesidade, um índice total de 31,9%. O número de usuários de planos de saúde no Brasil atingiu o maior patamar no mês de junho. A informação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Os planos odontológicos também registraram aumento. No primeiro semestre de 2021, o número de beneficiários cresceu em 624.614 planos de assistência médica. Nos planos exclusivamente odontológicos, houve um aumento de 873.696 usuários nesse mesmo período. Os planos médico-hospitalares tiveram um aumento de 1.529.938 beneficiários em junho, o que representa um crescimento de 3,12% na comparação com o mesmo período do ano passado.
O aumento nos planos odontológicos foi de 2.543.026 beneficiários em um ano, o que representa um crescimento de 9,35%. A expectativa é de que até o final de 2021 o setor esteja com mais 1 milhão de novos usuários. E veja a seguir, presidente de ONG presta depoimento na CPI da pandemia. E ainda, Universidade Federal do Rio de Janeiro entra com pedido na Anvisa para começar testes de vacina contra a Covid. A CPI da pandemia ouviu hoje o presidente da ONG Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida. Ele foi apontado como intermediário entre a DAVAT e o Ministério da Saúde. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A reunião da CPI da pandemia foi aberta com o protesto do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, contra o desfile de blindados na esplanada dos ministérios. Aziz disse que o Brasil passa por um momento grave, que a democracia é inegociável e que o presidente da República comandou uma lamentável ação para intimidar parlamentares e opositores. Outros senadores da comissão compartilharam a opinião de Aziz. Após mais de uma hora de discussões sobre o assunto, Elcio Bruno de Almeida começou a ser ouvido. Ele conseguiu um habeas corpus no Supremo para garantir que pudesse ficar em silêncio em questões que o pudessem incriminar. Elcio Bruno ficou calado quando questionado sobre a relação dele com o ex-ministro da Saúde, General Pazuello. Bruno, que é tenente-coronel da reserva, disse que pediu audiência ao Ministério da Saúde para saber como seria a participação do setor privado na agenda de vacinação e que o Instituto Força Brasil foi procurado pelo reverendo Hamilton de Paula para falar da DAVAT. A reunião no Ministério da Saúde foi marcada para 12 de março. Foi nesta oportunidade, segundo Bruno, que ele conheceu Dominguete e Cristiano Carvalho. Elcio Bruno negou ter estado no jantar onde teria havido oferta de propina. Disse que após a reunião no Ministério da Saúde, nunca mais encontrou os representantes da DAVAT Medical Supply. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 4ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de junho, que não fazem parte do programa Bolsa Família. Antes, a movimentação só era possível através do aplicativo Caixa Tem. Já o calendário de pagamento da 5ª parcela ainda não foi divulgado. A inflação deu um novo salto. O IPCA, que é o Índice Oficial de Preços, encerrou julho com alta de quase 1%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses ficou perto dos 9%. O teto fixado pelo governo é de 5,25%. O pior resultado para o mês de julho em quase 20 anos foi liderado pela conta de luz, que está sendo calculada com a bandeira vermelha, que custa mais caro por causa do baixo nível dos reservatórios. Mas não foi só. Dos 9 itens pesquisados pelo IBGE, apenas o custo da saúde baixou um pouco, em consequência da decisão da Agência Nacional de Saúde, que determinou a redução das mensalidades dos planos de saúde individuais. No índice geral de julho, os produtos que mais subiram foram a habitação, onde estão as contas de luz, os transportes, puxados pelos aumentos dos combustíveis, e os alimentos. O índice total chegou a 0,96%. E é o preço dos alimentos que não dá tréguas ao bolso do consumidor. Em um ano, o índice subiu o triplo da inflação, sem contar que muitos itens superam a média. E agora, com as secas e as geadas, a expectativa é de mais algumas altas, como a do café em pó. A Associação Brasileira do Setor afasta qualquer risco de desabastecimento, mas alerta que até o fim do próximo mês, o produto vai subir de 35% a 40% nos supermercados. A Conab reviu a sua previsão para a safra de grãos, que deverá fechar o ano em 254 milhões de toneladas, 20 milhões a menos do que a estimativa anterior. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da chamada regular do SISU, o programa que permite que estudantes entrem em instituições públicas de ensino superior utilizando a nota do Enem. De acordo com o calendário, os candidatos selecionados têm até o dia 16 de agosto, próxima segunda-feira, para realizar a matrícula. Quem não foi selecionado tem até o mesmo dia para tentar uma vaga pela lista de espera.
Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.211 mortes por Covid, quase 35 mil novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. Até esta terça-feira, o mundo passou dos 203.809.000 casos confirmados e mais de 4.311.000 mortes. Os Estados Unidos romperam a barreira dos 36.008.000 contaminações e um total de 617.892 óbitos. A Índia ultrapassou a marca dos 31.998.000 diagnósticos. O Brasil contabiliza mais de 20.212.000 testes positivos e 564.773 mortes. A Rússia soma até agora 6.405.000 pessoas que foram contaminadas. E a França acumula mais de 6.400.000 casos desde o início da pandemia no país. O ex-governador de São Paulo e senador pelo PSDB, José Serra, tirou licença do cargo para tratar de uma enfermidade degenerativa do sistema nervoso central, a doença de Parkinson. A equipe do senador informou em nota que José Serra ficará de licença pelos próximos 4 meses. Nesse período, o ex-candidato à presidência também vai tratar um distúrbio do sono. Ele passou por exames neurológicos que indicaram doença de Parkinson em estágio inicial. O comunicado informou que José Serra, de 79 anos, está em bom estado de saúde. Em junho, Serra chegou a ser internado com Covid-19. E no mês seguinte, depois de exames de rotina, ele precisou passar por um cateterismo e colocação de stent em uma artéria do coração. Quem assume o cargo no Senado é o suplente José Aníbal, também do PSDB. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou que recebeu o pedido para a realização de estudos de fase 1 e 2 da vacina SUFRJ-VAC, o imunizante desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A confirmação foi publicada na página da agência na internet. Antes do pedido formalizado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já havia realizado 2 reuniões ainda no ano de 2020 para orientações e esclarecimentos aos desenvolvedores da vacina. Já neste ano, no dia 24 de junho, foi realizada uma nova reunião para a apresentação da estratégia de desenvolvimento dos estudos não clínicos, mas sem envio de nenhum documento ou estudo de forma oficial ao órgão, como foi recebido na última sexta-feira. De acordo com os procedimentos da Anvisa, a análise do pedido vai considerar a proposta de estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais. Com o objetivo de acelerar o processo para a disponibilização de medicamentos que possam auxiliar no alívio dos efeitos individuais e coletivos da pandemia, foi criado o Comitê de Avaliação de Estudos Clínicos, Registro e Pós-Registro de Medicamentos para a Prevenção ou Tratamento da Doença, que analisa, entre outras atribuições, pedidos de estudos de forma prioritária, no prazo médio de 72 horas após a submissão formal do protocolo pelo sistema DataVisa. E veja a seguir a renúncia do governador de Nova York. E na Grécia, céu fica vermelho por causa dos incêndios. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira, com os participantes do mercado reagindo à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, e monitorando com cautela as perspectivas fiscais domésticas e a tensão política. A moeda norte-americana caiu 0,96% e encerrou o dia cotada a R$ 5,196 na venda. Com a alta da taxa Selic, os bancos reajustaram tarifas cobradas na compra de imóvel financiado. E não deve parar por aí. O mercado financeiro projeta novas elevações na taxa básica de juros até o final do ano. Depois da alta na taxa básica de juros da economia, os bancos acompanham e aumentam as taxas cobradas para o financiamento imobiliário. Na última semana, o Banco Central elevou a Selic para 5,25% ao ano.
E alguns bancos também aumentaram a taxa mínima da sua linha mais tradicional de crédito imobiliário. No Banco do Brasil, as taxas partem agora para 6,5% ao ano. Já a Caixa Econômica Federal, que lidera o segmento, informou que não reajustou suas taxas e que não pretende reajustá-las. A taxa mínima informada atualmente é de 7% ao ano mais TR. Assim, é importante que o tomador do crédito pesquise entre os bancos qual oferece a menor taxa para o seu perfil. Além da taxa de juros, devem ser considerados também os seguros obrigatórios, o sistema de amortização utilizado, além do pacote de serviços exigidos pelo banco para garantir a taxa ofertada. Segundo dados do Banco Central, as taxas médias do crédito imobiliário chegaram a atingir 6,3% ao ano em março e agora estão em torno de 7,5% ao ano. Com a expectativa de novos aumentos da taxa básica de juros, a Selic, e das taxas de longo prazo, o crédito imobiliário deve ficar um pouco mais caro nos próximos meses. Estudantes do ensino médio do Brasil conquistaram o tricampeonato mundial na Olimpíada de Economia, disputada na Letônia. Logo após o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio. Desta vez, o país se consagrou tricampeão da Olimpíada Internacional de Economia, disputada neste ano na Universidade da Letônia, em Riga. Os Estados Unidos e o Canadá ficaram com a segunda e a terceira colocação, respectivamente. Participaram cerca de 200 estudantes do ensino médio provenientes de 43 países. Além da vitória em equipe, os brasileiros trouxeram para casa 4 medalhas individuais de ouro e uma de prata. A participação deste ano foi uma das melhores performances que o Brasil teve no evento, o que é compreensível, pois o rigor exigido na preparação dos alunos é alto. A competição é dividida em 3 etapas: prova teórica, resolução de um business case e um jogo de gestão financeira, no qual os alunos gerenciam uma carteira de investimentos de um personagem. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, de 63 anos, renunciou hoje ao cargo após uma investigação da Procuradoria-Geral do Estado concluir que ele assediou 11 mulheres. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Cuomo nega qualquer crime. Everything I have ever done. Tudo que eu fiz foi motivado pelo amor a Nova York e nunca ia querer ser inútil de alguma forma. Acho que, dadas as circunstâncias, a melhor forma que posso ajudar no momento é me afastar e deixar o governo voltar a governar. É isso que farei, porque trabalho para vocês. Cuomo informou que a renúncia será efetiva em 14 dias. O político de 63 anos é acusado de assédio por 11 mulheres. Entre o Cuomo nega as acusações apontadas em um informe publicado na semana passada pelo escritório da Promotora-Geral de Nova York, mas se desculpou profundamente com qualquer mulher que tenha se sentido ofendida por suas ações. Cuomo será substituído pela vice-governadora, também democrata. Os senadores americanos aprovaram hoje um plano de investimento trilionário proposto pelo governo de Joe Biden. O valor soma 1,2 trilhão de dólares. Agora o texto vai à votação na Câmara Baixa. Após meses de negociações, este pacote descrito pela Casa Branca como histórico recebeu o apoio de vários republicanos, algo incomum em um Congresso polarizado. Seu futuro, no entanto, parece mais incerto na Câmara de Representantes, onde surgiram fissuras dentro da estreita maioria democrata, entre a ala esquerda e os centristas. Fruto de um compromisso incomum entre democratas e alguns republicanos, o plano de investimento em infraestruturas prevê 550 bilhões de dólares em novos gastos federais em estradas, pontes, internet de banda larga e na mudança climática. Se levar em consideração a reorientação de outros fundos públicos existentes, alcança um total de 1,2 trilhão de dólares, o equivalente ao produto interno bruto da Espanha no ano passado. A China teve hoje um recorde de casos de coronavírus em 7 meses. A variante Delta representa um desafio para o governo do país. Dezenas de infecções ocorreram em um centro de testes na cidade de Yangzhou,
E as autoridades emitiram alertas para evitar um manuseio incorreto dos testes, o que poderia facilitar a disseminação do vírus. A imprensa estatal descreveu o surto atual como o mais sério desde o surgimento do coronavírus no final de 2019, na cidade de Wuhan. O país conseguiu reduzir o número de infecções a quase zero, permitindo a retomada da atividade econômica, embora com algumas restrições. Mas agora os casos estão aumentando novamente, já que a variante Delta atesta os esforços de Pequim para controlar a pandemia. Nesta terça-feira foram registradas 143 novas infecções por coronavírus, sendo 108 transmitidas localmente. Outro surto ocorreu entre os trabalhadores da limpeza no aeroporto de Nanjing, que mais tarde se espalhou para outras partes do país. Mas as autoridades deram uma mensagem de confiança e consideram que os novos surtos são controláveis. O Uruguai vai abrir as fronteiras para os estrangeiros com propriedades no país em setembro. O Uruguai vai abrir suas fronteiras a estrangeiros com propriedades no país a partir de 1º de setembro. As pessoas terão que estar completamente imunizadas. E no dia 1º de novembro autorizaremos a entrada em nosso país de todos os estrangeiros imunizados e com PCR negativo. Os proprietários poderão entrar com cônjuges, companheiros e filhos. No caso de filhos menores, não será exigida a imunização, já que muitos países ainda não estão vacinando adolescentes. As especificações sobre o protocolo de entrada, que indica se haverá necessidade de um segundo PCR ou quarentena, serão informadas pelo Ministério da Saúde Pública nos próximos dias. O céu ficou vermelho na Grécia. O fenômeno foi provocado pela névoa causada pelos incêndios que atingem a região há 15 dias. Céu vermelho na Grécia. Um vídeo mostra o pôr e o nascer do sol na ilha grega de Eubeia, tomado por uma névoa vermelha. O fenômeno é resultado dos devastadores incêndios florestais que atingem a Grécia há 2 semanas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, prometeu ajuda aos afetados. Vamos começar a curar nossas feridas. Os que perderam casas e propriedades serão indenizados, as áreas queimadas reflorestadas e as defesas contra enchentes lançadas imediatamente. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Nessa terça-feira, os bombeiros seguiam na batalha contra chamas violentas. O objetivo é impedir que o fogo alcance a localidade de Istiea, com milhares de habitantes. Centenas de pessoas já foram evacuadas na Grécia devido aos incêndios. Quase 650 bombeiros foram mobilizados na ilha, apoiados por meios aéreos e reforços enviados de outros países. Cerca de 50 incêndios castigam o norte da Argélia desde ontem. De acordo com as autoridades, dezenas de pessoas morreram. Pelo menos 38 pessoas, entre elas 13 civis e 25 militares, morreram nos incêndios que devastam o norte da Argélia. Os focos na região de Kabylia, uma área arborizada e montanhosa densamente povoada, são agravados pela onda de calor com temperaturas de até 46 graus Celsius. Os incêndios começaram na última segunda-feira à noite. O vento e a seca que afeta a região dificultam as operações. O ministro do Interior, Kamel Beljoud, destacou que os incêndios são de origem criminosa. As autoridades anunciaram que prenderam vários autores de incêndios. O maior país da África é atingido todos os anos por incêndios florestais. O presidente Abdelhamid Tebboune ordenou a elaboração de um projeto de lei para punir severamente os responsáveis por incêndios criminosos em florestas, com penas de até 30 anos de prisão ou até prisão perpétua, se o incêndio causar a morte de pessoas. A Rússia fez exercícios militares no Tajiquistão, na fronteira com o Afeganistão. O ultraconservador grupo islâmico assumiu o controle de 7 capitais provinciais em 5 dias e o avanço preocupa as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, onde a Rússia multiplicou as manobras militares nas últimas semanas.
Os inimigos simbólicos eram grupos paramilitares que se estabeleceram nas províncias do norte do Afeganistão, como Daesh ou formações radicais semelhantes. Foram mobilizados helicópteros militares, caças em voo e tanques em movimento em formação em uma área próxima à fronteira com o Afeganistão. Embora até recentemente a presença de forças internacionais tenha contribuído para a segurança, manutenção do equilíbrio de forças e controle militar e político da situação, a saída quase completa das tropas do Afeganistão gerou um aumento na atividade destrutiva de grupos terroristas. Antes das manobras no Tajiquistão, iniciadas na última quinta-feira, a Rússia também realizou exercícios militares no Uzbequistão. Uma estação de tratamento em Singapura ajuda a transformar esgoto em águas tão limpas que podem ser usadas para o consumo humano. A tecnologia é a mesma usada por astronautas da Estação Espacial Internacional. Esta estação de tratamento em Singapura trabalha em uma tecnologia que ainda enfrenta resistência em vários países: transformar águas residuais em água potável. A usina também trabalha na dessalinização da água do mar. Singapura carece de recursos naturais e é muito pequena, por isso sempre buscamos formas de explorar as fontes de água e aumentar nosso abastecimento. Nossa estratégia de gestão da água é dividida em 3 partes: coletar cada gota, reutilizá-la indefinidamente e transformar a água do mar em água potável pela dessalinização. Assim como a Namíbia e o México, Singapura é um dos países precursores na tecnologia. Mas especialistas acreditam que reciclar águas residuais é mais barato e eficiente energeticamente que retirar o sal da água do mar. De acordo com a ONU, o maior desafio não é buscar a potabilidade, mas reciclar água para uso na agricultura. Uma atividade que absorve 2/3 das extrações de água doce. Para o órgão internacional, a solução atende indústrias e pode ser usada na refrigeração de centrais elétricas. O processo de reciclagem de águas residuais é usado por astronautas da Estação Espacial Internacional, que bebem a mesma água reciclada diversas vezes. E a seguir, 25% do Mato Grosso do Sul já está vacinado contra a Covid. E no futebol, Messi já está na França para jogar pelo PSG. Em Mato Grosso do Sul, 25% das cidades atingiram 100% de imunização em primeira dose no público até 18 anos. Para que possam abrir vacinação para adolescentes sem comorbidades, é preciso que os municípios cheguem a 60% de aplicação da segunda dose. Somente após esse índice, a Secretaria Estadual deve liberar a vacina para crianças e adolescentes. A capital abriu 3 pontos de imunização para vacinar o público com 20 anos ou mais. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca até o dia 30 de maio e da Pfizer até o dia 10 de junho também pôde se vacinar. A família inteira já tinha pego e eu estava meio receosa, mas deu certo. Está todo mundo feliz, agora está todo mundo vacinado. Os últimos lotes de vacina que chegaram ao estado foram divididos entre a capital e outros 53 municípios. 25 cidades não receberam porque já vacinaram 100% da população com mais de 18 anos. Entre elas estão as 13 cidades da fronteira que participam do estudo com a vacina de dose única da Janssen. Com 81% da população vacinada com a primeira dose e quase 35% vacinada com as 2 doses, Mato Grosso do Sul já começa a traçar estratégias para abrir a vacinação para adolescentes sem comorbidades. Segundo o secretário-geral do Resende, os municípios deverão atingir metas de aplicação das chamadas D1 e D2 para iniciar a imunização dos menores de idade. Vamos construir, junto com os secretários municipais de saúde, através da sua entidade, o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, uma proposta que seja consensual.
acredito que a gente pode avançar para, nas próximas remessas de vacina, os municípios que atingirem 90% da população tomando a primeira dose e 60% da população tomando a segunda dose, que possam iniciar a vacina nos abaixo de 18 anos, desde que o faça escalonado. A Alemanha decidiu encerrar a testagem gratuita para o coronavírus. O principal objetivo com a medida é reativar a campanha de vacinação que está desacelerando. Também peço a todos vocês, amigos, conhecidos, familiares que já podem ser vacinados, que promovam a vacinação no seu círculo familiar, amigos, esportistas, porque é uma proteção para todos nós. Dass andere sich auch impfen lassen, weil es einfach ein Schutz für uns alle ist. A partir de 11 de outubro, quem não quiser se vacinar vai ter que pagar um teste para comprovar que é negativo para a Covid, para poder acessar cinemas, restaurantes e academias. Os testes gratuitos vão seguir em vigor apenas para quem não pode se vacinar por razões médicas, mulheres grávidas ou crianças para as quais ainda não existe um imunizante adequado. A chanceler alemã Angela Merkel destacou que a decisão foi tomada já que há doses de vacinas suficientes para todos os cidadãos. De acordo com o Instituto Robert Koch, encarregado de monitorar a saúde pública no país, mais de 62% da população alemã recebeu ao menos uma dose e quase 55% está completamente imunizada. Há semanas, o debate tem aumentado sobre como convencer os relutantes sem tornar a vacinação obrigatória. No Egito, agricultores e artesãos tentam manter viva uma tradição da época dos faraós, a produção de papiro. Essa plantação, que pode parecer estranha à primeira vista, está ligada à história e à cultura do Egito. Os agricultores tiram ripas, molham, enfileiram as tiras e prensam tudo, até nascer o papiro, o tataravô do papel moderno. Com a tinta surgem os famosos desenhos de faraós, que ainda precisam do toque à mão para ganhar cores. Mas a arte é também uma forma de sustento. Nunca vamos parar de produzir papiro. É a nossa única fonte de renda, conta esse agricultor. E a pandemia afetou o negócio. Esse outro produtor diz que os lucros chegaram a cair de 70% a 80% por causa da Covid. Para contornar esse obstáculo, ele conta que os artesãos estão tentando inovar, criando vários produtos feitos de papiro. Esse é só mais um desafio para uma produção que resiste há mais de 5.000 anos. Lionel Messi foi anunciado oficialmente pelo Paris Saint-Germain. O argentino usará a camisa número 30 do time. Um novo diamante em Paris. Foi dessa forma que o clube francês anunciou a contratação do argentino como novo reforço. Messi, eleito o melhor do mundo 6 vezes, teve sua contratação confirmada após uma negociação breve, que foi fechada nas últimas horas. O astro chega na França com um contrato de 2 anos, ou seja, até 2023, que pode ser renovado por mais 1 ano. Messi já passou por exames médicos nas dependências do clube e disse que está ansioso para começar esse novo capítulo em sua carreira. Aos 34 anos, o atleta tem uma coleção invejável de taças e pretende aumentá-la no PSG. O craque deve embolsar 35 milhões de euros como salário, cerca de 214 milhões de reais líquidos, com bônus incluídos. A principal meta do argentino é ir em busca do título mais cobiçado pelos franceses nos últimos anos, a UEFA Champions League. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou que as boas palavras das pessoas benignas resultam na garantia das nossas vitórias em qualquer tipo de batalha. Sabe por que vocês assistem o SOS da Fé? Sabe por que vocês assistem o Show da Fé ou assistem às reuniões nas igrejas ouvindo o seu pastor? Porque eles falam palavras que levantam você, que abençoam você. E é isso. Isso é uma qualidade. Você não encontra isso em qualquer pessoa. Você encontra essa qualidade nas pessoas que participam do fruto do Espírito. Quando a gente ouve boas palavras, por isso que lá em cima, em 2 Crônicas 10, se te mostrares, se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos.
Então a gente ouve uma boa palavra, isso traz um ânimo para a gente, traz uma alegria, traz principalmente a fé e traz descanso. Traz uma tranquilidade. Antes o que era ameaça, que parecia que não tinha jeito, depois de ouvir uma boa palavra de alguém benigno, de alguém que tem a predisposição para fazer alguma coisa, que não fica só no blá blá blá, mas que realmente fala o que tem que ser falado dentro da palavra de Deus, nada fora da palavra de Deus, o resultado é descanso, é uma segurança, uma confiança em Deus. Ah, meu irmão, aí não tem como perder a batalha, seja ela qual for, não tem como perder a batalha. A gente passa a entender então, diante daquela ameaça do inferno, aquela cara de ódio do inferno, conseguimos entender que há um maior conosco do que com eles. Com eles está o braço de carne, está aí a Covid destruindo tanta gente. Maior é o que está em você, maior é o Deus que está em você. Glória a Deus. Benignidade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.